Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez, primeiramente para agradecer a Deus, né, por estar vivo, e quero agradecer a vocês pelo seu like, pelo seu dislike, pelos seus comentários. Peço que repitam e o desafio continua. Vocês vão se inscrever no meu canal do YouTube, né, os 864 amigos do Facebook, vão se inscrever no canal do Facebook. Se não souberem, peçam um amigo com um amigo, um neto, um sobrinho, que essa juventude sabe tudo de internet e abrirão um canal no YouTube. Qual é a vantagem de você ter um canal no YouTube? Porque você ajuda as outras pessoas. Muita gente quer crescer também, né, publicando seus textos, e você se inscrevendo, você aumenta a chance do YouTube divulgar. Se você apenas assiste ao vídeo, mas não dá um like, o seu dislike, não para o YouTube, você não despertou atenção, então ele deixa como se estivesse parado, dormindo. Se você dá um like, o seu dislike, começa a despertar o YouTube. Opa, esse número tá sendo interessante. Eu vou divulgar e divulga, ok, gente? Bom, gente, como sempre, né, eu falo de assunto político que sempre me despertou desde os meus 18 anos, né, 19 anos, quando eu fui para o Rio de Janeiro, lá em 1976, me despertou essa preocupação com o social, com preocupação com o meu irmão. Né? Eu não posso viver num mundo onde só penso em mim, eu só vou pensar de uma forma individualista. Não, nós temos que viver de atenção na coletividade. Você não mora numa cidade, a cidade não é sua, não é você apenas. É o desejo de todos os moradores da tua cidade, todos os moradores do teu município. Você tem que pensar que todas as pessoas trazer uma melhora para uma pessoa, não, trazer para todas as pessoas. Tá? Por exemplo, eu moro em Serra dos Bois. Eu não quero um benefício que a prefeitura faça um benefício só para me ajudar. Eu quero um benefício que ajude a todos de Serra dos Bois. Eu tenho que colocar num determinado ponto onde fique mais perto para todas as pessoas. Por exemplo, caminhão do Exército. Ele chega lá, eu não vou botar na cisterna mais longínqua para dificultar o acesso das pessoas. Eu tenho que procurar uma cisterna que esteja bem localizada, onde todo mundo pode se servir, porque a água do Exército é de todos os brasileiros, é de todas as pessoas de Serra dos Bois, não é de uma família, não é de uma pessoa específica. Então a gente tem que pensar desta forma, viver em sociedade. A gente vive numa sociedade, a gente vive numa coletividade. Não vamos nunca achar que nós vamos viver de forma isolada. Não, não existe mais a forma isolada. Bom, gente, mas vejam, senhores, o que é que eu constato? Né? A onda, né? A moda é o famoso Auxílio Brasil, né? Ou Bolsa Família. Eu estava observando aqui, numa pequena estatística, o Bolsa Família agrega, ou seja, paga, né, mais ou menos a 14 milhões e 700 mil brasileiras especificamente, que é mais para mãe de família, né? E com esse Auxílio Brasil, o governo espera elevar para 16 milhões e 900 reais. 16 milhões e 900 mil brasileiros, né? Mil famílias, como queiram. Só que é o seguinte, nós temos também, de forma estatística, que nós temos 45 milhões de brasileiros sem emprego, sem qualquer benefício. Ora, se o governo federal vai criar um benefício, o Auxílio Brasil, que atinge apenas 16 milhões e 900, sobra em torno de 28 milhões de brasileiros totalmente desprotegidos. 28 milhões de brasileiros sem nenhuma ajuda, desempregado, mal colocado no mercado, não volta para o mercado porque ele não tem educação, ele não foi preparado para o mundo da tecnologia, como hoje as empresas exigem. Então essa pessoa, ela precisa da atenção do Estado, né? Mas o que me assusta, que me preocupa, é que os governantes, os candidatos a serem postulantes da presidência da República a partir de 2023, eles silenciam para isso. O presidente Lula, que é o ex-presidente Lula, que é o principal concorrente hoje, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, eles não fazem nada, eles não falam nada para essas pessoas, 28 milhões de brasileiros que estão desempregados, que estão sem
sem qualquer benefício, sem qualquer proteção. Por quê? Porque eles querem, por exemplo, qual é a estratégia política do Partido dos Trabalhadores? É fazer com que Bolsonaro, a expressão, abro aspas, sangue, fecho aspas, né, até 2022, para que a eleição seja fácil para o presidente Lula ganhar. Gente, isso é uma injustiça, porque você não pode, em detrimento de 28 ou mais brasileiros passando fome, passando necessidade, simplesmente porque o presidente da República seja novamente elevado ao cargo do presidente da República. Se ele for o vencedor, eu desejo boa sorte, mas isso não é justo. O presidente Bolsonaro, por sua vez, também não fala nada. Ele diz assim, o presidente Bolsonaro é o famoso Pilatos, ele lava as mãos, né? Olha, vai ter aumento de combustível, eu não mando na Petrobras, eu não posso fazer nada. Então, se virem, eu dou lá R$ 400 para os caminhoneiros e que se virem, né? Você vê, e tem os caminhoneiros também. Então, veja, não é justo. A terceira via também não tem projeto para... Porque a crise é agora. Eu não estou preocupado com 2023, não. 2023, o ano que vem, o candidato a presidente tem que apresentar o que ele vai fazer no governo. Eu gravei um vídeo que deve estar também no meu canal sobre direito constitucional, onde eu falo que o presidente tem que se submeter à Constituição. Então ele tem que, o ano que vem, ou ainda esse ano, o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, dizer o que ele pretende fazer a partir de 2023. Mas eu estou preocupado com a fome do povo agora. São muita gente passando fome. Olha, eu sou um exemplo, testemunha. Eu passei fome dos meus 7 até os meus 18 anos. Eu passei muita fome mesmo. Mas eu nunca vi as pessoas comprarem osso. Eu nunca vi as pessoas disputarem a pontapé, a ferro e fogo, na tapa, como diz, pé de galinha. Eu adoro pé de galinha, mas não como alimento básico, como o povo brasileiro está se alimentando. Estão comprando pé de galinha, que é o mais barato. Eu me lembro em 1974, um senador pernambucano chamado Marcos Freire, ele fez um discurso, eu era ainda bastante adolescente, me lembro muito que ele dizia que naquele tempo as pessoas, os primeiros pedaços de carne a serem vendidos nos açougues eram as tripas, né, dos bois, e realmente era o alimento mais barato, tripa, era vendido nos açougues, nas feiras livres do Nordeste. Né? Hoje não tem mais feira livre vendendo carne, mas geralmente nos açougues, mas era o que se comprava, era tripa. Agora eu nunca vi alguém comprar osso para comer. Os caminhões de lixo estão passando nas ruas e as pessoas estão avorando-se em cima dos caminhões para comer lixo, para jantar lixo em São Paulo. As famílias, a gente disse no Rio de Janeiro, a gente encontrava uma pessoa ou duas na rua, morando abandonado na rua, né? Ele comia, mas as pessoas doavam a janta, doavam o almoço. Eu nunca vi a pessoa comendo no cesto de lixo. Né? Mas hoje não, são famílias inteiras na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, morando na rua e convivendo de comer lixo. E os políticos não falam nada. Eles não têm, esse governo ele não tem projeto. Né? Ele fala que é tudo, porque essa semana eu estava ouvindo uma entrevista do ministro da Economia, o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, onde ele colocou a culpa em tudo. Ele colocou que a culpa era do Senado, a culpa era da Câmara, a culpa era do STF, ou seja, ele lava as mãos. Ele não tem nada a ver com isso. Gente, o STF, o Congresso Nacional e a Câmara não atrapalham em nada o presidente Bolsonaro governar. Ele tem que governar com projetos, com orçamento, né? Mas infelizmente eles estão jogando a culpa um para o outro. Isso não é justo. O brasileiro está perdendo a oportunidade de discutir sua vida porque nós ficamos numa dicotomia. Comunismo, capitalismo, comunismo, capitalismo, e nós estamos numa radical, sendo governados por uma elite radical de direita que ficará para sempre, que esses radicais de direita eles estavam, vamos dizer assim, debaixo do tapete, né? Eles vinham dentro do regime de 64, mas ele com a revolução, com a redemocratização em 88, em 85, 88, eles ficaram um pouco assim, esquecidos, mas eles ressurgiram agora de forma muito forte, porque a direita no mundo está avançando e eles são muito radicais, eles querem fechar o Congresso, fechar o STF, como se o presidente Bolsonaro tivesse que governar sozinho. Isso não é o Estado democrático de direito. A gente tem que ter um Estado democrático de direito. Tá? Então, o que acontece?
A minha preocupação é eles estão falando de coisas superficiais, mas não estão mostrando alternativas. Você vê, nós estamos numa seca enorme no Nordeste, né, que o ano passado não foi. Não, só tem um caminhão ou dois pipas só abastecendo água em algumas comunidades. Não tem outra presença do Estado no Nordeste. A produção de leite de Pernambuco possivelmente vai ser extinta ou ter um prejuízo brutal. Cidade como Taquaritinga do Norte, que tinha uma produção de café maravilhosa, parece que está se acabando, entendeu? Porque não tem projeto de governo, tanto no nível estadual ou no nível federal. Os governos não estão mais trabalhando, porque eles entregam a partidos políticos e eles estão disputando no tapo as verbas, né? Mas vamos lá. Vamos lá, eu sei que eu saio do rito, né, do assunto que eu estou falando, mas tudo que eu falo aqui tem para a gente prestar atenção, para a gente refletir sobre a situação caótica que o nosso país vive. A gente vive numa situação onde não tem mais esperança. E eu aprendi que o Brasil era o país da esperança. E eu não queria que isso se perdesse. Agora, do jeito que nós estamos, a nossa esperança foi abaixo. Nós deixamos a esperança embora. Né? Nós tínhamos vontade de ser brasileiro. Hoje eu estou vendo de novo, né, isso foi muito comum na década de 90, né, a migração de brasileiros fugindo da pior maneira possível para os Estados Unidos. Nós estamos vendo agora pessoas sendo presas lá no México, brasileiros sendo presos nos Estados Unidos, porque aqui não tem mais condições de oferecer a essas pessoas. Então, e o governo fecha os olhos, os políticos estão fechando os olhos para isso. Mas vamos lá. Por exemplo, eles inventaram em 2017, 2018, o tal do teto dos gastos. O que eles fizeram? Como o governo estava gastando muito, se endividando muito, chegando quase passando de 100% do PIB, da receita, o PIB, né? O PIB é tudo que se produz de serviços e produção, os serviços, né? No país. Então tem lá o produto interno bruto, é o total de riquezas formadas, construídas durante um certo período de tempo. Então a dívida interna do Brasil estava quase chegando a 100% do PIB. Isso preocupa porque se a dívida interna sobe muito, o governo perde a capacidade de pagamento. Então ele pode atrasar pagamento ou não pagar algumas contas. Aí o que eles fizeram? Não, vamos estabelecer um teto de gasto, o governo não pode aumentar as despesas. Bom, aí eles fizeram a reforma lá constitucional e olha, a despesa do orçamento não pode aumentar mais que 7%, mais a inflação de um determinado período. Aí agora, para dar, aí então o que acontece? Ele diz, eu não vou reformar a estrada porque a despesa vai passar o teto de gasto. Eu não vou comprar remédio para o hospital porque as despesas vão ultrapassar o teto de gasto. Eu não vou comprar uma ambulância porque as despesas vão ultrapassar o teto de gasto. Agora, ele tem a grosso modo, o teto de gasto é o seguinte: a gente congela a despesa porque é benefício para o povo, né, como falei, transporte, saúde, educação, e com a arrecadação tributária que sempre aumenta, a gente diminui sobra dinheiro para a gente pagar a dívida interna, né, quer dizer, os privilegiados que têm conta para receber do Estado. Aí o que acontece? Mas quando foi para dar o aumento do tal Bolsa Família, do Auxílio Brasil, que nada mais é do que um comprar votos para Jair Bolsonaro em 2022, eles aceitam desfazer ou desrespeitar o teto de gasto. Infelizmente, quer dizer, aí ele vetou há pouco, uns 3 semanas atrás, que eu até comentei nesse canal, né, a questão de que custava 119 milhões de reais por ano, a questão do absorvente para as meninas carentes das escolas públicas. Mas para aumentar o compra de voto para ele, sustentar o Centrão o ano que vem, 2022, ele aceita, como disse o ministro da Economia, a gente pede uma autorização para gastar um pouco mais. Agora, quando for para beneficiar o povo, eles vão dizer que o teto de gasto tem que ser estabelecido, tem que ser mantido. Então, gente, o que a gente vê a gente precisa de fazer uma análise e cobrar dos políticos alguma coisa concreta, porque do jeito que está, o povo brasileiro vai sofrer muito. E, infelizmente, é uma pena que um povo tão trabalhador, um povo tão honesto, tão bom, tão alegre, né, seja punido pela irresponsabilidade dos nossos governantes que só pensam neles. Né? São 30 partidos
30 comandantes que só querem para eles, não tem mais aquele interesse do nacionalismo, do patriotismo, não. Político hoje só pensa nele, os governantes só estão pensando nele, e isso está trazendo um prejuízo muito grande para o nosso país. Ok, gente? Eu espero que essa reflexão sirva de alguma forma para você mudar a sua ideia, para você fazer a sua avaliação, entendeu? Pode me criticar, pode me dar sugestões, mas a gente não pode parar de discutir, de falar sobre o nosso país. Nosso país é lindo, gente. A gente não pode entregar ao irresponsável, né, que só pense nele. A gente precisa pensar no outro. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.